eu gravo, né? E depois eu vou deixar disponível lá no Classroom para vocês terem acesso. Igual eu faço com as outras aulas, né? Eu vou colocar no YouTube, vocês vão ter o link que fica mais fácil e não fica pesado para entrar. A intenção é eu continuar gravando as aulas e deixar disponível para vocês. Se vocês acharem melhor que eu dê aula aqui, ao vivo, online, eu também posso. A minha preocupação é a internet do pessoal. De repente eu estou dando aula, a internet cai, dá algum problema. Ontem aconteceu isso nas minhas 2 últimas aulas. Então a minha preocupação é essa. Então eu acho que fica melhor, mais organizado eu gravar a aula, né, deixar para vocês, e eu vou ficar aqui no Team Link até o final da aula à disposição para dúvidas, tá? Dúvidas, se quiser conversar alguma coisa, eu acho que essa interação fica mais legal. Então, se vocês acharem que também é legal deixar ela gravada, eu vou continuar. Senão, eu dou aula aqui também, para mim é indiferente. Eu dando aula aqui, eu tenho um trabalho a menos, que é montar a aula, gravar a aula. Mas para mim não tem problema, eu sempre dou um jeito, né? Até porque eu prefiro assim, porque eu deixo ela organizada, tal, certinho. Então eu pretendo deixar assim. Mas se tiver que mudar, vocês vão me dando aí um feedback, tá bom? Beleza? Então eu vou explicar a atividade de hoje, tá ok? Ó, certinho, além do que podemos ver. Isso, vocês podem ver várias vezes. Mas mesmo que eu dê aula aqui, eu vou gravar. E depois eu vou deixar disponível para vocês. Inclusive agora eu estou gravando, e depois que terminar aqui, depois das 10h30, eu coloco para vocês a aula, então, tá? Então, ó, se alguém não tiver nenhuma pergunta, eu vou começar a explicar, tudo bem? Beleza? Ok. Tranquilo, né? Então, eu vou começar a explicar. Pessoal, é o seguinte, vamos ver se vocês conseguem enxergar minha tela. Eu vou colocar minha tela, vamos ver se ela entra aqui, que é para vocês poderem enxergar o meu material. Beleza, ok, Otávio. Pessoal, vocês estão enxergando... Vamos ver se eu vou colocar aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Vocês estão enxergando a minha tela? Está mostrando meus e-mails. Me dê um feedback aí, alguém. Eu tô. Você está vendo meus e-mails? Eu também. Ah, então maravilha. Agora eu entrei no Classroom, vocês estão vendo? Tá, né? Então, beleza. Pessoal, para entender, ó. Primeiro, até a Nilza teve um probleminha de ver o filme ontem, né? Que eu tinha postado. Depois ela conseguiu. E vocês já assistiram o filme ou não? Que eu coloquei, A Vida de David Gale? Já. Já? Maravilha. Quem não assistiu ainda, vocês podem assistir para a semana que vem. Então, semana que vem, eu vou fazer uma atividade com o filme. Então, vocês têm aí uma semana. Para quem não assistiu, ou quem quiser assistir de novo, assiste o filme. E semana que vem nós vamos fazer um trabalho sobre ele. Ok? Então, primeira questão que eu queria explicar era isso. É um trabalhinho tranquilo. E aí, semana que vem, a gente faz esse trabalho. Tá? Maravilha. Outra coisa. Acabei de postar para vocês a videoaula de hoje. Então, vocês podem estar assistindo a videoaula. Ela é um pouquinho demorada, mas é porque eu coloquei um vídeo no final. Então, vocês podem assistir essa videoaula. Está disponível, tá? Para vocês. E depois da videoaula, vocês vão entrar aqui, ó, no item Atividades. Já tem uns exercícios para vocês fazerem, tá? Esses exercícios, eu vou até abrir aqui. Eles estão aqui no Quiz. Vocês vão entrar nesse formulário aqui, ó. Tem 51 alunos a sala, então tem esse formulário. Ao entrar no formulário, vão estar aqui as perguntas, vocês vão responder diretamente aqui no Quiz. E a hora que vocês terminarem de responder, é tudo teste, tá? Vocês enviam, e aí vai vir para mim, e aí eu vou conseguir avaliar se vocês acertaram ou não as respostas, tá? Então vocês têm hoje para fazer. Na verdade, eu programei isso aqui para vocês, quer ver? Vocês podem entregar até dia 20 de maio. Deixa eu ver o horário aqui. Até às 21 horas. Então, até a próxima aula, às 21 horas, vocês podem responder. Então, quem não conseguir responder hoje, não tem problema.
podem responder até semana que vem. Que a gente vai terminar essa parte da matéria, né? E aí vocês já fazem uma análise por meio desse exercício, tá? E aí semana que vem nós já fazemos a atividade do filme, tá? E aí eu vou ficar aqui disponível para vocês, aqui no Classroom, tá? Vou ficar à disposição, ou no Classroom, no Team Link, vou estar aqui à disposição. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, tá bom? No momento, tem alguma dúvida, pergunta que vocês queiram fazer? Não? Ildes não? Ninguém tem dúvida, então? Então tá bom. Eu vou ficar por aqui até as 22h30, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, alguma questão que queira perguntar, fica à vontade. Quem não tiver, quiser sair aqui do Team Link, pode sair, tá? E aí vocês podem estar assistindo, então, a videoaula e fazer os exercícios. Parecendo qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Valeu. Fechado, é nóis. É nóis, irmão. Professor, Sim. tem uma notícia de quando volta tudo normal? Você fala quando volta às aulas? É, normalzona? Ah, é o Giovanni falando, né? Aham. O Giovanni, é o seguinte, não sei se você viu, saiu um decreto ontem prorrogando mais 30 dias. Ô, louco. Infelizmente, né? Então, prorrogou aí mais 30. Eu acredito que a partir de julho a gente comece a intercalar, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, fazer as provas, alguns trabalhos, vocês podem ir na faculdade, mas não pode ser todo dia, um dia sim, um dia não, ou vai dividir. Entendi. Uma turma vai hoje, uma turma vai amanhã, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? E eu acho que para voltar mesmo só a partir de agosto. Entendeu? Entendeu? Mas não sei, de repente pode mudar alguma coisa aí, mas eu espero que quanto antes melhor, né? Porque eu não aguento mais. Não, tem que começar a dar aula lá no bar. Deus me livre, irmão. Aí não. Deus é mais. É só isso? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Ó, o Guilherme me perguntou se tem prazo para entregar os exercícios, né? É até quarta-feira que vem, tá? Pode entregar. Eu entrei e saí várias vezes. Ah, deve ser aqui da sala, né? É até o dia 20, alguém já respondeu aí, né? Ó, o formulário, enquanto vocês não enviarem, vocês podem entrar até o dia 20, tá? Então não é preciso entrar e depois não entra mais, não. Só se você enviar, depois que enviar já não tem mais jeito. Foi a Rayane que perguntou. Ah, sim, Natália, você está perguntando referente à presença, né? Por isso que eu estou usando o Team Link. Eu sei quem está aqui e quem não está. E eu estou gravando. Então, por meio disso, eu vou poder pôr a presença, né? E também vai ter aula que eu vou pôr atividade para ser feita na aula. Então, os alunos que fizerem atividade lá no Classroom, eu consigo identificar quem fez e quem não fez. E aí eu dou a presença mediante as atividades. No caso de hoje, é quem entrou aqui no Team Link. Professor, depois que ver o vídeo e responder as atividades, o senhor vai marcar algum horário para que todos voltem aqui no Team Link para comentar? Não, não. Hoje não. Hoje eu estou só à disposição. Se alguém quiser comentar alguma coisa, entrar aqui, viu, Igor? Quiser perguntar alguma coisa, eu fico aqui à disposição. Comentários mesmo a gente não vai fazer de novo, não. Quem quiser sair, não quiser entrar mais, não precisa. Quem já entrou, eu já sei para ter a presença. Beleza? Valeu, Igor.
Ô, Lucas, você está perguntando, né? Na verdade, ela vai envolver toda a matéria. Eu costumo a sempre estar colocando questões, perguntas que envolvem a matéria toda, tá? Então, principalmente o que eu expliquei, né? E principalmente o que eu vou explicar hoje. Aí vai ajudar mais ainda o que eu vou explicar hoje, tá? Mas é de toda a matéria ali. Ô Pedro, boa noite. Olha, eu não lembro se eu programei para sair para o aluno, tá? Pode ser que sim, mas eu acho que não. Eu acho que só eu vou ver e depois eu posso passar um retorno para vocês, tá? Mas eu não tenho certeza, para falar a verdade. Ah, referente às avaliações, quando começa, né, Yudes? Boa pergunta. Eu já montei o calendário, ele estava errado porque eu coloquei dia 22 de maio também para ter prova. E dia 22 é um feriado aí em Fernandópolis. Então eu só estou alterando isso, tá? Mas já está pronto. As provas começam na penúltima semana de maio, então a penúltima semana ela vai dar. Ai, senhor, já é semana que vem, eu tenho que montar esse calendário. Mas, na verdade, as provas eu tentei colocar tudo na última semana. As que não deu na última semana de maio, eu antecipei para a semana que vem, tá? Só que é o seguinte, as provas vocês vão fazer no Classroom. Então vai ser online. Vai ser como se fosse uma atividade, só que vai ser no horário de prova, tá? Vai ser no horário de prova. Então, por exemplo, se começar a aula, que nem a minha aula, começa às 21h10 e vai até às 22h40, é nesse horário que vocês vão estar fazendo a prova. Acabou o horário, o sistema fecha. Então, quem fez, fez. Quem não fez, infelizmente, né? Então, vai ser no horário de prova. Vocês vão ser avaliados de 0 a 5, tanto nas provas como nas atividades. Todas as atividades que vocês fizeram antes das férias, elas vão compor a nota de vocês. E isso foi um combinado com os professores também, tá? Qualquer problema que vocês tenham, pode me avisar. Ah, e procurei não colocar duas provas no mesmo dia. Por isso que talvez eu vou antecipar para a semana que vem alguma prova. Mas até amanhã eu envio o calendário. Beleza. Qualquer dúvida aí é só perguntar. Ah, então, Yudes, a comunicação e expressão é outro sistema porque é pelo portal mesmo, né? E pelo que a professora falou, ela não ia dar prova mesmo, ela ia considerar só os trabalhos que foram feitos. E eu acredito que prova mesmo dela, se as aulas voltarem presencial esse semestre, ela aplicaria, tá? Era o que a gente ia fazer também, esperar voltar às aulas presenciais. Como está enrolando muito,
nós estamos com medo de acabar o semestre e não voltar. Então, a gente vai já aplicar a V1 e a V2 vai ser em julho, final de julho, meados de julho, a gente vai aplicar a V2. Aí eu acredito que até lá a gente já esteja voltando, né, às aulas presenciais, nem que for intercalada, e a partir de agosto eu acredito que já volte normal, eu acho, se não piorar a situação desse vírus. Ah, eu também espero, cara, se Deus quiser. Não aguento mais isso aqui, não. Ficar aqui é horrível. Ah, o Gabriel, né, perguntando aí, ó. Essa atividade podemos responder ao longo da semana, tirando dúvidas. Olha, você pode responder durante a semana. A questão de tirar dúvidas vai depender do meu horário, porque eu dou aula, né, durante o dia, faço orientação, aí muitas vezes não vou responder na hora, mas pode mandar a pergunta que se eu não puder responder na hora, eu respondo no horário que eu tiver disponível, tá? Mas o Team Link eu vou estar usando nos dias da aula para tirar dúvidas mesmo e fazer esse bate-papo aqui para a gente ter uma interação melhor. Beleza?
Boa noite, a Manuela e o Lucas. Professor, o senhor poderia me explicar os diferentes tipos de direitos, como os direitos humanos, civis, políticos e sociais? Sim. Ó, nós temos os direitos humanos, que são aqueles direitos voltados para as pessoas em si, né? Principalmente para aquelas pessoas que, de repente, ver o seu direito não atendido. Então, os direitos humanos, eles buscam, né, até uma... A sociedade briga muito sobre isso, porque esses direitos humanos envolvem qualquer pessoa, seja ele presidiário, seja o cidadão normal, seja o trabalhador. Os direitos humanos envolvem a polícia, qualquer cargo, qualquer tipo de trabalho. Então, os direitos humanos envolvem todas as pessoas. E muitas vezes a sociedade acaba achando injusto, né? Você ter a defesa aí, por exemplo, de um presidiário, de um bandido. E, infelizmente ou felizmente, né, isso existe. Por quê? Todos possuem direito, tá? Independente da sua condição. Os direitos civis, que são os direitos das pessoas normais, né? O seu direito, por exemplo, civil de casar, de constituir uma família, o seu direito civil de ter uma casa, de ter uma educação, de ter um trabalho, de conviver em sociedade com as outras pessoas, para poder se relacionar. Então, um exemplo que a gente usa muito no direito civil é aquele direito, vamos pegar no nosso caso, que é a parte empresarial, né? Dos relacionamentos entre as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Porque mais do que um direito trabalhista que você tenha, né, que isso aí é uma relação de você com a empresa, existe também os relacionamentos internos entre você e o patrão, entre você e os demais funcionários, entre você e os clientes da organização. Então, esse relacionamento, ele é tido por meio do quê? Dos direitos civis, que nós temos, né, para poder viver em sociedade. Direitos políticos, que é esse direito de você poder se candidatar, qualquer um de nós, né, desde que, vamos dizer assim, existem umas atribuições, desde que você tenha essas atribuições, seja brasileiro nato, não tenha nenhum problema, né, com a justiça, você pode se candidatar a político. E a partir do momento que você é político, você tem os direitos próprios, né, do político, que nem o caso. Então, dependendo do cargo que você é, vamos pegar o caso do presidente. Então, ele não pode ser preso, né? Ele tem que passar por uma justiça administrativa antes, né, de ser analisado. Então, você tem as suas prerrogativas, os seus direitos, mediante os direitos políticos. E os sociais está muito ligado aos direitos civis, né? Que é esse direito de como a gente vive em sociedade. Está ligado às relações entre as pessoas. Só para complementar, existe o direito natural, né, que nós vimos aí na matéria, e o direito positivo. Então, na questão do direito natural, é aquele que já nasce com a gente. Então, é o teu direito à vida, o teu direito à liberdade, o teu direito de ir e vir, né? Esse é o direito natural. E o direito positivo, que é esse que você colocou para mim, né? Que são esses diferentes direitos, que eles estão em normas, em regras, né? E caso você tenha um desses direitos agredido, auferido, você pode buscá-lo por meio do direito positivo, que é o direito social, político, o direito humano. Então, existe parâmetros para você buscar o seu direito para que ele possa ser atendido caso você tenha sido ofendido por algum deles. Tá? Não sei se ficou claro, mas qualquer dúvida aí, Lucas, pode estar perguntando novamente. Ô, Pedro, isso mesmo. Os direitos sociais antecedem os direitos políticos, exatamente. Porque já começa de uma relação, né, da sociedade em si, e os direitos políticos eles vêm para organizar essa sociedade, tá? Então, por isso que os direitos políticos vieram depois que os direitos sociais. Ó, se você não quer participar lá do Team Link, não sei se você está aqui no Team Link, mas entra lá, tem um chat lá, se você quiser fazer perguntas lá, eu já faço e já respondo para todo mundo aqui, todo mundo fica sabendo. Porque eu estou gravando a aula, né, e depois eu vou disponibilizar para vocês. Ah, beleza, Marlon. Ficou bem explicado? Maravilha. Entendeu, né, Lucas? Tá joia. Qualquer dúvida aí é só perguntar.
Ah, beleza, Eudes. Eu vou falar então da questão 5, né? Eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil e eu vou comentar sobre ela. Então, ó, a charge abaixo do Miguel Paiva representa o sentimento de muitos brasileiros quanto à Constituição de 88, na época, né, em que ela foi promulgada. Conhecida também como a Constituição Cidadã, ou seja, buscando dar direitos a todas as pessoas, inclusive aqueles mais necessitados. Fez com que a população acreditasse na melhoria de suas vidas, mas com o passar do tempo, mostrou que não era perfeita e que não foi suficiente para resolver todos os problemas. A charge, portanto, aponta para as contradições entre a realidade social e as garantias legais. No Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é limitado fundamentalmente pelo seguinte fator. Então é que ele coloca: todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, né? Então, é aquele lance. O que a gente pode avaliar? Só para você entender sobre essa questão da charge. Aquilo que está muitas vezes na lei, no papel, não condiz com a realidade das pessoas. Então, é muito interessante, né? Se a gente pegar aqui no caso novamente a charge, se você analisar, ó, todo brasileiro coloca tem direito à moradia. E você vê que as pessoas elas estão aonde? No meio da rua. Que elas não têm uma casa, né? Que elas não têm essa moradia. Embora a lei diz que todo brasileiro tem direito à moradia. E a esposa coloca. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Por quê? Eles também não têm o que comer, né? Então, em cima dessa questão, né, do que está na lei e do que acontece na realidade, será que há uma relação mesmo naquilo que está na lei e que está na realidade? E aí voltamos aqui para a pergunta. No Brasil, o acesso a esses direitos de cidadania é limitado fundamentalmente pelo seguinte fator. Então, por que é limitado? Porque é muito bonito no papel a lei e a realidade é outra. Devido à formação profissional das pessoas, né, elas não têm uma formação condizente, devido à falta de habitação, falta de casas populares, né, para atender a população, pela falta de distribuição de riqueza, né, há uma discrepância. Então, muitos ganham, né, muito e outros ganham pouco, e essa discrepância entre pobre e rico. E devido ao crescimento da população, está um crescimento muito grande e o mercado não consegue atender a todas essas pessoas. Então, você vai ter que analisar essa situação, né, que eu coloquei para você, explicando aí na chart a discrepância entre a lei e a realidade e o que está faltando, no caso do Brasil, para adequar essa realidade entre o que está no papel e o que acontece na realidade das pessoas, tá? Se eu não fui muito claro, se você não entendeu, pode perguntar. Na verdade é o seguinte, não é que enganou. A lei, ela é bonita, ela existe, né? Só que, será que ela é justa para todo mundo? Por exemplo, na lei está lá, todos nós somos iguais perante a lei. Será que somos iguais mesmo? Você é igual eu sou igual a você. Nós temos a mesma motivação, o mesmo ânimo, o mesmo conhecimento, nós temos a mesma educação. Então, quer dizer, temos que analisar isso, né? As pessoas não são iguais, na verdade, né? Tem pessoas que correm atrás do seu sonho, que nem vocês estão estudando, né? Quantos estão agora parados? Quantos que não querem nada? Então, será que é só o problema da lei mesmo, né? E, além disso, será que é problema também das pessoas, dos nossos governantes? Não sei se você assistiu a aula já, que eu coloquei agora mesmo, né? E lá no final tem um debate onde a gente vê opiniões diferentes. Então, será que nossos governantes estão preocupados com o povo mesmo ou não? Então, acho que é interessante isso, você buscar mais informações para poder pensar, né, antes de responder isso daí, dar uma analisada, tá? Mas a Constituição não engana, deixar bem claro isso. O que pode acontecer é nossos governantes não seguir a Constituição, ou seja, uma pessoa, né, um ser humano. Beleza, Eudes. Pedro Henrique, né? Professor, na questão 6, quando falamos de direitos civis, estamos falando sobre as liberdades individuais, como o direito de ir e vir, não é?
Exatamente, Pedro. Isso também é um direito civil, o direito de você ir e vir, né, em qualquer momento, qualquer situação. O conceito de cidadania, né? Quando eu falo cidadania, é você ser cidadão de um local. Então, por exemplo, se você é um cidadão brasileiro, você vai ter que seguir o quê? A lei brasileira. Então, você vai seguir as normas brasileiras. E tudo que existe na Constituição brasileira é direito seu. Né? Tudo que tem no direito civil, político, e você sendo brasileiro nato, você tem esse direito. Então, isso é ser cidadão. É você participar, né, juntamente do país onde você reside, né, do município onde você reside, que está levando essa cidadão, né, para ter as mesmas garantias, ela tem que estar residindo no país, ela tem que muitas vezes ter nascido naquele país, né? E se ela não nasceu, ela vai ter um tempo para que ela possa ter os mesmos benefícios, os mesmos direitos de uma pessoa que já reside ou que já nasceu naquele país. Então, no teu caso, você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro, porque você atende aos requisitos da lei e da legislação e você tem todos os seus direitos. Além dos direitos como cidadão, você também tem as obrigações. Um exemplo, então, é no caso de votar. É uma obrigação sua de ter que votar. Se você não votar, você vai ter uma penalidade em cima disso daí, tá? Ficou claro, Lucas? Caso você não tenha entendido, pergunta de novo que eu te respondo. Ah, beleza, Lucas. Então tá bom. Valeu. Ô, Nilza, beleza. Assiste aí, qualquer dúvida depois, só perguntar. Ah, que bom, maravilha. Joia. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha. Ah, maravilha, Pedro. Já recebi o seu, do Igor e do Rian. Obrigado.
Ah, Lucas, legal a pergunta, né? A diferença de direitos civis e direito político. Então, na verdade, é o seguinte: no direito civil, você já tem o seu direito como cidadão, né? Como uma pessoa de um país a qual você tem os direitos de ir e vir, de votar e ser votado. Na verdade, o direito civil ele vem abordar todos os direitos. Qual que é a diferença? É que o direito civil tem as particularidades dele. Então, por exemplo, a partir do momento que você é uma pessoa de um cargo público ligada à questão política, então você vai ter os seus próprios direitos políticos. Que nem eu falei antes, né? Se você, por exemplo, é presidente da República, um vereador, um prefeito, existem algumas leis próprias para esses cargos, né? Então, a única diferença vai ser nesse quesito, tá? Mas o direito civil, ele é um direito também que te dá condição aos direitos políticos e só para complementar, o direito político, ele acaba tendo algumas regras próprias, né? A partir do momento que você tem um cargo político. Não sei se ficou claro. Se você não entendeu, pode perguntar de novo. Entendeu, Lucas, ou não? Se você não entendeu, pode perguntar. Isso, exatamente. Então, você, no direito civil, você tem o direito de votar e ser votado, né? Só que a partir do momento que você está num cargo político, você vai ter algumas, vamos dizer, alguns direitos e obrigações referente a esse cargo, que estão descritos nos direitos políticos. Entendeu? Ah, beleza. Qualquer outra dúvida é só perguntar. Beleza.
Ô, Nilza, vamos lá. Direito civil é importante frisar que ele é muito abrangente. Isso, ele é bem abrangente, né? Isso, aborda vários, o direito à propriedade, o direito de relação, né, entre as pessoas, né? E o natural, que é aquele um que já nasce com a pessoa, né? Não há necessário uma norma, uma lei, né, que vai estabelecê-lo, né? Em todos os ramos do direito, porque traz o direito da vida, exatamente. Não, obrigado. Valeu pela dica aí, tá? Maravilha. Nossa, você sempre contribuindo, Nilza, agradeço, viu? Valeu. Ah, não, valeu, agradeço. É porque, como é introdução, né, nós vamos falar de uma maneira mais geral mesmo, né? Não vamos entrar tão específico na questão dos direitos, mas qualquer complementação ajuda demais. Obrigado mesmo aí pelo comentário. Maravilha. Pode infectar. Olha só, o Imperial College falava que o Brasil era o país com maior RT do mundo, na ordem de 2,8. Só que durou uma semana sem nenhuma variação, nenhuma variável relevante em termos de políticas públicas, e a gente despencou para o 11º lugar em 1,2. Esses são os números agora. Então, é o seguinte, a gente já falou várias vezes aqui no estudo
Professor, tá sem som. Beleza, desculpa. Valeu, obrigado. Esqueci de ligar o som, né? Olha, fica aqui que nem um doido. Valeu, obrigado, viu? Então vamos lá. Ah, o Wildes também entrou. Sobre a patrulha do consumidor, se o Tec coloca um preço muito caro, com certeza. Tá, depois eu respondo essa. Beleza, deixa eu explicar então. Ô Lucas, então vamos lá, para 3, né? Sobre o moderno conceito de cidadania, assinale o que está errado. Então é o seguinte, como eu já expliquei, eu tenho o conceito normal de cidadania, né, que é aquele conceito em que a pessoa é cidadão, ela tem seus direitos, seus deveres, de acordo com o local onde ela nasceu, né, ela vive, no caso aqui eu coloquei o Brasil. E esse conceito moderno de cidadania, né, vamos dizer o seguinte, ele está envolvido numa sociedade onde, por exemplo, nós temos hoje o direito à educação, mas a gente não pode sair devido a essa pandemia, né? Então, o que a gente tem? Tem um direito desde que seja feito online. Então, isso seria um conceito, vamos dizer assim, moderno de cidadania, a partir do momento que você não tem direito de ir e vir onde você quer, e você tem que se adequar a essa nova realidade. Então, isso seria um conceito moderno de cidadania. Então, a partir de todas essas questões que eu estou colocando aqui, que são 5, né? São 5 itens, você vai analisar o que está errado sobre esse conceito moderno de cidadania. Caso você não tenha entendido, é só perguntar que eu te respondo novamente, tá bom? Vamos lá. Yield sobre a patrulha do consumidor. Se o técnico ele coloca um preço muito caro no conserto de algo, no conserto, como posso saber se o preço é adequado, se ele não está usando abuso financeiro? Ah, sim, Wilson. Aqui é o seguinte, aqui vai ser do consumidor ter conhecimento, né? Então ele tem que ter conhecimento, ele tem que buscar no mercado qual que é o valor que está sendo cobrado. Muitas vezes o consumidor ele não pode ir em apenas um fornecedor, ele tem que buscar novos fornecedores, verificar o valor em outros fornecedores também, né? Para ele saber esse preço. E caso ele se sinta abusado, ele tendo uma nota fiscal, ele tendo o preço desse produto e comprove, né, que em outro lugar é mais barato, ele pode, primeiramente, na minha opinião, negociar diretamente com o fornecedor do serviço, né, ou do produto a qual ele comprou para tentar conseguir um desconto, um abatimento, ou então, nesse caso, ele vai ter que buscar o PROCON, o direito do consumidor, para conseguir ou reaver parte desse valor pago, ou pelo menos a devolução do produto, né? E ele poder comprar de um outro fornecedor, tá ok? Ah, beleza, você me ligou porque eu estava sem voz, né? Ah, o Adalto, ele também esqueceu do microfone? Ah, então tá bom. Então não sou só eu, não. Acontece mesmo. A gente desliga aqui pra vocês não ouvirem os barulhos aqui de dentro. E quando vai falar, acaba esquecendo, mas valeu. Obrigado. 10 minutos em livro, meu Deus. É nóis.
Ô, Lucas, se eu vou corrigir as questões em aula? Vou corrigir aqui no Team Link, né? Eu vou colocá-las já na próxima aula, vou corrigir com vocês. E que mais? Eu vou ter essas perguntas para corrigir. Eu acho que é só, né? É só essa parte e vou dar continuidade na matéria que nós terminamos, né? E eu vou corrigir com vocês sim, tá bom? Então na próxima aula eu não vou fazer um vídeo para explicar as respostas. Eu quero fazer assim online, ao vivo aqui, até para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Beleza? Luana, explicar novamente os direitos civis. Então os direitos civis são os direitos pertinentes ao relacionamento seu, da pessoa, em sociedade. Então, para que a gente possa viver bem em sociedade, né, existem os direitos civis. Até como a Nilva colocou para a gente, né, a Nilza colocou para a gente, a questão de o direito de propriedade, né, aquilo que você tem o direito, aquilo que é posse. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Você está morando de aluguel, você tem posse daquele imóvel, você tem um direito de usufruir daquele imóvel, mas ele não é seu, né? A propriedade é do dono, mas isso não quer dizer, enquanto você tem a posse, que esse proprietário ele possa ir a hora que ele quer, entrar na casa e assim por diante. Então, isso o direito civil lhe garante, né? Esse direito que você tem, por exemplo, de morar num condomínio. Então, as relações que existem, embora existe o direito voltado para isso, o direito do condômino, né? Existe também o direito civil, são as relações que ocorrem dentro de um condomínio. Então, no direito civil, tudo isso vai ser verificado, né? Você vai ter os seus direitos, até para que mantenha-se a ordem, porque quando você vive no coletivo, são ideias e opiniões diferentes. Então, é preciso seguir regras, normas, para que as pessoas possam viver de uma maneira mais tranquila, ética, né? E que qualquer problema que possa ocorrer, você vai lá no direito civil e procura aquele direito, aquela norma, né, que vai reger aquela situação, tá? Caso não tenha sido muito claro, você pode me perguntar. Jaqueline, professor, acabei de enviar os exercícios, mas deu erro, acho que minha internet. Será que deu certo? O que tenho que refazer? Olha, você teria que enviar novamente, né, ô Jaqueline? Eu vou verificar se eu recebi, pera um pouquinho. O Jaque, eu não recebi não, tá? Você vai ter que enviar novamente. Tenta entrar novamente nele, lá no formulário, ver se você consegue preencher. Ou se ele já foi, mas eu acho que ele não foi não, porque eu não recebi. Ô, Luana, tá tudo certo? Você entendeu? Ou você tem alguma dúvida ainda? Beleza, Jaque. Ah, que pena, Luana. Mas acontece. Fique em paz. Deus é mais. Semana que vem a gente corrige junto aí para você entender. Ô, Daniel, valeu. Até mais. Boa noite.
Pessoal, faltam 3 minutos para terminar a aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, fica à vontade, tá? Daqui a pouco a gente vai terminar, então. Ô, Lucas, boa noite. Ô, Kelvin, sim, você colocou a questão. A verdade é que nós temos que ter uma posição, né? Isso é muito importante, tá? Viu, Kelvin? E não é fácil porque é uma coisa nova, né? Mas nós temos duas questões aqui, né? Pensar na saúde e na economia. A minha opinião é que a gente tem que pensar nas duas juntas, né? Essa é a minha opinião. Mas quem sou eu para opinar aqui? Eu só coloquei desde o debate para que vocês possam criar, né, um juízo sobre isso, ter uma ideia sobre isso e aquilo que vocês acharem mais correto, vocês seguirem por este caminho. Mas, na minha opinião, eu creio que os dois precisam trabalhar em conjunto, né? Mas é só uma opinião, tá bom? Mas boa noite, Kelvin. Valeu, obrigado aí pela contribuição. Pessoal, eu vou finalizando então aqui o Team Link, né, a videoaula. Alguma dúvida mais? Tranquilo? Giovana, beleza. Tá bom, maravilha. Quem está na sala aqui ainda entendeu a videoaula? Chegou a assistir? Boa noite, valeu, tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Luana. Até a próxima, então. Aí semana que vem, só lembrando que é minha última aula antes da prova, tá? Boa noite, Juan, Daniel, valeu. Oi, Jaque. Vou ver aqui agora, peraí. Ô, Jaque, não tá não, ó. Não sei se você tá enxergando a tela aí, mas não tem, ó. Seu trabalho não tem. Deixa eu ver aqui para que falta ainda receber. Deixa eu citar seu nome aqui. Ó, seu nome está aqui ainda para você enviar. Então ele está disponível para você enviar. Faz o seguinte, desliga e liga de novo ou tenta amanhã, tá? Se caso você não conseguir mesmo, você me fala e a gente combina. Ou eu tento colocar numa outra sala só você para fazer esse trabalho, tá? Mas você me dá um toque até amanhã, tá bom?
Nossa, 3 vezes? Não, beleza. Tenta amanhã de novo. E aí, caso você não consiga, me avisa que eu abro uma sala só para você, tá? Boa noite. Pessoal, vou me despedindo então, tá? Eu já vou terminar a aula aqui. E daqui a pouco eu já coloco lá no Classroom, tá? Se vocês tiverem algum interesse, ou quiserem ver alguma coisa aqui, alguma explicação, tá bom? Então valeu, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Até a semana que vem.